sabia que uma pessoa atrai outra, independentemente de sexo ou de ideologias? Pois é, e é isso que nos ensina o grande Isaac Newton em sua lei da gravitação. Matéria atrai matéria em qualquer circunstância, em qualquer lugar do universo. Assim, os planetas e as estrelas se atraem mutuamente. E o mesmo ocorre com corpos de pequena massa. Mas nesse último caso, a força de atração tem intensidade muito pequena, passando despercebida em comparação com outras forças. A lei de Newton e outros conceitos serão apresentados pelo Elu nesta aula sobre gravitação. Oi, pessoal, estamos aí para a nossa última aula de mecânica do curso, Gravitação Universal. É um assunto muito bonito, muito rico, muito lindo, cheio de detalhes históricos, não é? Lamentavelmente, nós temos só essa aula para falar de gravitação. Mas se você tiver oportunidade, procure se aprofundar um pouquinho nesse tema que vale a pena. A gravitação que vamos falar aqui está fundamentada nos trabalhos de Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johannes Kepler e o grande Isaac Newton. Copérnico foi quem começou tudo, foi quem propôs a famosa teoria heliocêntrica. O centro do universo é o Sol, e os planetas, como a Terra, gravitam em torno do Sol. Deu um bafafá danado, muita controvérsia, mas Galileu Galilei, o grande Galileu, concordou com aquelas teorias, com aquelas ideias, aprofundou, descobriu novos elementos, né? E, em função disso, ele foi muito perseguido pela Inquisição, quase foi queimado em praça pública. Mas a coisa evoluía. E Johannes Kepler, alemão, também veio dar sustentação às teorias de Copérnico e de Galileu. E não bastasse isso, o grande reforço chegou com Sir Isaac Newton, grande cientista inglês, que deu o que faltava, a sustentação matemática. Mas, moçadinha, vamos apresentar, em primeiro lugar, as leis de Johannes Kepler. A primeira lei de Kepler, muito interessante, é a lei das órbitas. Veja bem, de acordo com ele, as órbitas planetárias são elípticas e o Sol ocupa um dos focos da elipse. Copérnico afirmava que as órbitas eram circulares, né? O Kepler disse, não é bem isso, as órbitas são elípticas, o Sol ocupa um dos focos. Ponto da órbita mais próximo possível do Sol, periélio. Perto, hélio, Sol, periélio, perto do Sol, é fácil gravar. Ponto da órbita mais afastado possível do Sol, é o afélio. Af afastado, hélio, Sol, afélio afastado do Sol. Tudo bem, então as órbitas são elípticas e o Sol fica um dos focos da elipse. Agora veja que isso não impede que uma ou outra órbita seja circular, porque a circunferência é um caso particular de elipse que tem os focos coincidentes no centro, correto? Então algumas órbitas podem eventualmente ser circulares, sim, está dentro da primeira lei de Kepler. A segunda lei de Kepler, moçadinha, é a lei das áreas, muito curiosa, muito interessante. Veja lá, o planeta passa aqui, depois passa cá, depois passa ali, depois passa lá, entendeu? Daqui para cá, o raio vetor do planeta, gente, a linha que conecta o centro do planeta ao centro do Sol, varre uma área que eu chamei de A1, né? A1 varrida num tempo delta T1. Do lado de cá, o raio vetor do planeta varre uma área A2 no intervalo de tempo delta T2. Sabe o que o danado do Kepler descobriu? Se o tempo 1 for igual ao tempo 2, a área 1 vai ser igual à área 2. Aí você fala, Lu, mas como é que pode? A área 1 é aberta, a área 2 é mais fechada. A área 1 é aberta, mas é curta, digamos assim. A área 2 é fechada, mas é comprida. Então há uma compensação. Se o tempo 1 for igual ao tempo 2, a área 1 vai ser igual à área 2. Portanto, em intervalos de tempo iguais, o raio vetor do planeta varre áreas iguais. Tempos iguais, áreas iguais. Mas das três leis de Kepler, a que mais me fascina é a número 3. É a lei dos períodos. Isso porque o Kepler chegou à conclusão dessa lei na base da observação astronômica, da medição. Ele chegou nisso de forma meio empírica, não tão científica, não tão matemática quanto Newton chegou mais tarde. Veja bem, pessoal, o que o Kepler percebeu? Olha só, lei dos períodos. Primeiro, veja que o período da revolução do planeta
é o tempo que ele demora para dar um giro, uma volta em torno do Sol. Período de revolução. É o ano do planeta. Outra coisa, o raio médio da órbita, é a média aritmética Azinho mais Pzinho sobre 2. Azinho é a maior distância, planeta Sol. Pzinho a menor distância. Então, tira a média aritmética, Azinho mais Pzinho sobre 2, você tem o raio médio da órbita. Olha só o que o homem percebeu, pessoal. Para qualquer planeta do Sistema Solar, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, etc., o cubo do raio médio da órbita, dividido pelo quadrado do ano, dá o mesmo resultado. Para qualquer um dos planetas, se você faz essa conta, o cubo do raio médio da órbita pelo quadrado do ano, dá o mesmo resultado. Você fala, olha, rapaz, que é isso? É sério? Sério. Faz a continha para a Terra, dá um certo resultado. Faz para Júpiter, dá o mesmo resultado. Aí você fala assim, Lu, então o planeta que tem grande raio de órbita deverá ter grande período, grande ano? Perfeito. O que tem pequeno raio de órbita deverá ter pequeno ano. Só para você ter uma ideia, qual é o planeta mais longínquo, mais afastado do Sol? É Plutão. Plutão mais distante do Sol. É o que tem o maior ano de todos. 250 anos terrestres. Sabia? Né? A última orquestra que tocou o Réveillon lá em Plutão foi Johann Sebastian Bach e seus micrinhos amestrados. Já o planeta mais próximo do Sol é Mercúrio. O famoso planeta Mercúrio é o que tem o menor ano. 88 dias terrestres only. Deu para entender? Vamos colocar no vídeo para você uma animação que te dá assim, uma ideia do Sistema Solar, linda de morrer, muito interessante. E aí dá para você ver algumas coisas. Órbitas elípticas. E quanto mais distante o planeta está do Sol, mais tempo ele demora para dar um giro ao redor da nossa estrela mãe lá, né? Quanto mais longe do Sol, maior é o período de revolução. Isso aí confirma a terceira lei de Kepler, né? Que foi demonstrada matematicamente mais tarde por Isaac Newton. Agora, por falar em Newton, você já ouviu contar a historinha da maçã? Era uma vez em Woolsthorpe, um jovem chamado Isaac Newton. Estava de férias lá no sítio da mãe dele, descansando à sombra de uma macieira, quando um fruto se desprendeu e caiu. Aí o grande Newton fez a histórica pergunta: por que as coisas caem? Aí você fala assim, pô, mas até ali ninguém nunca tinha perguntado isso? Mas não é possível. Né? Em 1700, lá vai bolinha, ninguém nunca tinha perguntado isso. Tinha, mas a explicação era, as coisas caem porque é natural que elas caem. Entendeu? Essa era a resposta. E Newton ousou, ele foi mais longe. Por que as coisas caem? É porque elas recebem uma certa atração no planeta, uma força lhes atrai. Agora, será que a força com que a Terra atrai a maçã tem alguma coisa a ver com a força com que a Terra atrai a Lua? Será que a força da Terra na Lua tem alguma coisa a ver com a força do Sol na Terra? E ele percebeu que tudo isso tinha a ver. Eram forças de mesma natureza, forças de origem gravitacional. Pesquisando, gente, Newton chegou à histórica conclusão. Em qualquer circunstância, em qualquer local do universo, massa atrai massa. Matéria atrai matéria, na razão direta do produto de massas, na razão inversa do quadrado da distância. Lá está no vídeo para você a lei de Newton da gravitação, famosíssima. Dois corpos, massa e mão, massa e minho, separados por uma distância d. Eles se atraem, Eles se atraem, forças de ação e reação. E a força é calculada assim, gente. Gzão, emão, eminho sobre d quadrado. Gzão é a constante da gravitação universal. Um exercício para a gente praticar primeiro as leis de Kepler. Lá está para você. São dois satélites, satélite 1 e satélite 2, um certo planeta, correto? É dado que a órbita do satélite 2 tem raio 4 vezes maior que a órbita do satélite 1. E é dado também que o satélite 1 tem período de 40 minutos. A pergunta é, qual é o período de revolução do satélite 2? Hein? Aplicação da lei de Kepler 3. R1 ao cubo sobre T1 ao quadrado igual a K. R2 ao cubo sobre T2 ao quadrado igual ao mesmo K. Posso igualar os segundos mesmos? Aliás, os primeiros mesmos? Claro. Igualei.
e vou introduzir os dados. O raio da órbita do satélite 2 é 4 vezes a órbita do satélite 1. Correto? O período do satélite 1 é dado, 40 minutos. 4 ao cubo, 64. 40 ao quadrado, 1.600. Você vai cancelar o que é possível aí e vai tirar que o período 2, o satélite 2, o mais distante do planeta, note bem, é 320 minutos. Correto? Então, aplicações da terceira lei de Kepler são muito comuns no vestibular. Agora, gente, também são comuns aplicações da grande lei de Newton. E eu preparei uma questãozinha clássica para você. Muito interessante, muito curiosa, aliás. Veja lá. Terra e Lua. A Lua tem massa emão, a Terra tem massa 81 vezes maior. O raio da Terra é R grande, distância Terra-Lua é 60R, onde R é o raio da Terra, note bem. Eu vou lançar uma nave da Terra para a Lua, e essa nave de massa emínio, ela vai percorrer a reta que une os centros desses dois astros. Veja bem, pessoal, aquela nave ela recebe a atração da Terra e a atração da Lua, que são duas atrações simultâneas, né? Tudo bem, pertinho da Terra prevalece FT, né? Pertinho da Lua prevalece FL. Então você há de convir no seguinte ponto. Existe um local aí desse caminho, dessa trajetória, onde a força da Terra tem a mesma intensidade que a força da Lua. Essas forças se equilibram. É o ponto de equilíbrio gravitacional. Pois a pergunta é, olha para mim aqui, a que distância do centro da Terra acontece o ponto de equilíbrio gravitacional? Entendeu? Vamos lá, aplicação da lei de Newton da gravitação. Olha lá, turma. No ponto de equilíbrio, a força da Terra é igual à força da Lua, em módulo. A força aplicada pela Terra é Gzão, massa 81 emão, a nave massa emínio, distância x, portanto x ao quadrado. Igual, a força aplicada pela Lua, Gzão, massa da Lua emão, massa da nave emínio, distância, veja bem, nave-Lua, é? Seria 60R menos x. Olha o desenho, você vê bem, ó. 60R menos x, tá vendo? Então tudo isso aí ao quadrado. E aí é uma pura questão de nós resolvermos essa equação. Vamos cancelar o que é possível, não é? E vamos obter isso que está aí no vídeo para você. Olha lá, x sobre 60R menos x tudo ao quadrado, igual a 81. Extraio a raiz dos dois membros, resolvo e chego que x é 54R. Então, distância do ponto de equilíbrio gravitacional ao centro da Terra, 54 raios terrestres. Porém, se você pega como referência, não o centro da Terra, mas a superfície da Terra, tá? Então a distância do ponto de equilíbrio até a superfície da Terra é 53 raios terrestres. Só para o teu governo, o raio terrestre é próximo de 6.400 quilômetros. Tá bom, gente? Grande abraço, até a próxima vez. Tchau.